Importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. Repito, 215-A do Código Penal. A leitura do código, da tipificação desse artigo é simples. O que é difícil é saber na prática onde a importunação se encaixa, a importunação sexual. Antes, para a gente entender melhor, deixa eu falar um pouco do artigo 213 do Código Penal, conhecido como estupro, crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e a própria conjunção carnal. A conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Qualquer conduta que não seja essa é ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tá bom? Ou seja, pegar nas partes da pessoa, alisar. Teve a conjunção? Não. Teve a junção do pênis com a vagina? Não. Então, é ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Bom, o crime de estupro, que é um crime hediondo, tem como pena de reclusão mínima de 6 anos até 10. 6 até 10. Certo. Até aí já entendi. Sobre a importunação sexual, que é a pessoa quando ela pratica ato libidinoso sem a concordância do outro para satisfazer a sua própria lascívia ou a de outrem. Geralmente é para satisfazer a própria, né? Você vai cometer um crime para satisfazer o desejo de outro, é muito difícil, né? Não tem altruísmo nisso daí, não. A maioria das vezes é para satisfazer um desejo próprio. Bom, lá no passado, essa conduta nem crime era. Depois tentaram colocar numa contravenção penal, que seria como se fosse um crime bem pequenininho, que não dava em nada, a pessoa nem era presa. E hoje, após um comportamento de um cidadão dentro de um coletivo que praticou uma conduta que não era esse crime todo, a população ficou revoltada falando, olha, a gente precisa criminalizar esse tipo de conduta. A importunação sexual é tudo aquilo que de forma subsidiária não se caracterizaria como estupro. Infelizmente, eu vou ter que falar de exemplos. E os exemplos são sempre os mesmos que todos os advogados e delegados e juízes e promotores usam, que são os crimes praticados em coletivo, em ônibus de transporte público. Um rapaz que olhou para uma mulher no ônibus lotado. O mais impressionante é que o ônibus ainda estava lotado. Ele olhou para uma mulher, achou o corpo dela bonito, ficou ali com o seu membro enrijecido, começou a se alisar e jogou o material líquido com sêmen nas costas da mulher. Ela não viu nada, ou seja, não teve a violência contra ela, não existiu a grave ameaça, não chegou nem a tocar na mulher. Então, não há que se falar em estupro aqui. Bom, já que não foi estupro, não foi nada, né? Agora é importunação sexual. Crime de reclusão de 1 a 5 anos. Tá, mas esse exemplo que você me deu, todo mundo dá aí nas redes sociais, nos jornais, na internet. Me dê outro exemplo? Pronto, vamos para outro exemplo. Um rapaz, no ônibus, de novo, sempre tem que estar no ônibus, ele se aproveita que o ônibus está lotado, é cada desejo doido que vai entender, né? Ele se aproveita que o ônibus está lotado e dá licença, com licencinha, e ele passa a 1 palmo de distância de todo mundo. Ele viu um cara ali de 2 metros de altura, opa, dá licença, nem chega perto. Viu a outra mulher que ele não gostou, dá licença. Viu uma idosa, dá licença. Quando ele viu uma mulher que atraiu o seu desejo, sua libido, ele dá licença, com licencinha, e encostou na mulher e passou bem devagarzinho. E ela sentiu que tinha um volume a mais na sua roupa. Vocês já entenderam, né, do que eu estou falando. E ela grita e fala, vagabundo, você está se roçando em mim. Isso seria caracterizado como um crime de importunação sexual. Ele está importunando a pessoa, está satisfazendo um desejo, uma lascívia própria, sem o consentimento da outra pessoa, ou seja, da vítima.
Ah, entendi, entendi. Agora se ele passa devagarzinho e ela tenta se desvencilhar dele, sai, sai, e ele agarra ela, está caracterizado o crime de estupro, tá bom? Não vem falar em estupro tentado, tá? Em tentativa de estupro, nesse caso, porque a partir do momento que ele já segurou e está forçando a vítima, ele já está praticando o crime de estupro. Ah, mas não teve o ato sexual. Hoje a gente sabe que não precisa mais, para ser caracterizado o crime de estupro, o ato sexual convencional, dos primórdios da civilização. E forçou, beijou, segurou, agarrou, beijou o pescoço, tá usando da força e da violência, é estupro. Não teve violência nem grave ameaça, importunação sexual. Para finalizar, me dê mais um exemplo e eu te libero para ir para casa, tá bom? A pessoa que está no cafezinho da empresa ali tomando um café, se utiliza do poder que tem de gerência, de chefia. Eu estou usando esse exemplo de gerência ou chefia, mas pode ser qualquer trabalhador, tá? Ou trabalhadora. O rapaz, ele chega, oi, tudo bem? Como você está? Sumida? Mudando de assunto, você está tão bonita. Aí ela, por educação, dá um sorriso, aí ele vai, encosta nela, dá um beijo no pescoço e sai. Ela fica dura e pensa assim, ele me estuprou? Não. Houve violência ou grave ameaça? Não. Então ele acabou de praticar um crime de importunação sexual. Artigo 215-A do Código Penal, como pena de reclusão de 1 a 5 anos. Entendi. Agora, se ele saísse daquela condição de beijar o pescoço, agarrasse ela, ela falaria, sai daqui, e ele segurasse ela na força, não tem mais importunação sexual. Entramos agora no crime de estupro. Crime hediondo, tá? O estupro é um crime hediondo. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Não confunda Aracaju com maracujá. Bom, eu espero que você agora tenha entendido claramente e replique isso para outras pessoas, para ninguém ficar confundindo A com B. Veja que as penas de a diferença é muito grande, né? A pena é de 1 a 5. 1 a 5. O outro começa a partir de 6, tá? 6 a 10. E daí só piora. Se for contra menor de idade, se for contra incapaz, se for contra idoso, se for assim, se for assado, é daí para lá. Espero que tenha gostado e até mais.